Hoje, dia 14 de agosto, estamos aqui hoje ouvindo esse louvor maravilhoso da Midian Lima. Bom dia, bom dia. Já chegamos, olha, no nosso 14º dia, gente. Olha que vitória. Olha como nós estamos de parabéns por estarmos hoje no 14º dia dessa jornada de criar um novo hábito na nossa vida, uma nova forma de seguirmos, o nosso dia, colocando em prática a leitura da palavra do Senhor, em prática um devocional. Muita gente fala que Deus é o que é mais importante na vida dele, mas na hora de colocar em prática um momento com Deus, um momento de qualidade, de aprender o que Deus quer realmente que nós façamos, a pessoa não consegue. Ela coloca tudo na frente e, se sobrar tempo, ela faz um momento com Deus. E eu aprendi a duras penas que eu precisava ter um momento com Deus na minha vida. Por muitos e muitos anos da minha vida, eu fazia as coisas assim, ia ao culto, fazia visitas, servia ao Senhor, tocando instrumentos na casa do Senhor, era professora de escola dominical, mas eu não tinha um momento na minha vida, assim, no dia, como prioridade, assim, que eu não fosse abrir mão daquilo para que eu fosse estudar a palavra. E aí, há 3 anos atrás, não me envergonho disso, porque tudo aquilo que a gente faz e é uma mudança de vida, a gente tem que ser grato, Ser grato pelo momento que a gente viveu. E essa era eu, E aí, eu comecei há 3 anos atrás, quando eu descobri que eu precisava, se eu dizia com a minha boca que Deus era importante para mim, como que eu dizia que Deus era importante para mim se eu não tirava um tempo do meu dia para poder me dedicar a Ele? Para me dedicar a saber o que Ele pensa sobre mim, o que Ele faz por mim, o que Ele espera que eu faça também, E conhecer, como que a gente conhece uma pessoa se a gente não sabe nada sobre ela? A gente conhece nosso marido porque a gente namora, depois a gente casa e vai convivendo com ele, a gente consegue conhecer, Mas, para conhecer o Senhor, nós precisamos de realmente mergulhar na palavra. E olha, nós já estamos há 14 dias fazendo isso, e eu creio que depois desse tempo que a gente terminar esse livro de Provérbios, você irá conseguir manter essa rotina de colocar na sua vida como prioridade um tempo com Deus. E hoje nós já estamos no 14º dia. Hoje eu vou ler na minha Bíblia mesmo, tá? Não vou ler na versão King James, não. Vou ler na versão NVI. Se você tiver pegado a sua Bíblia aí, tiver pegado uma agenda, um papel, uma caneta, para você anotar já as coisas do devocional, nós já vamos fazer a nossa oração para a gente começar o nosso dia 14, capítulo 14 de Provérbios, tá bom? Vamos aqui, eu vou desativar os comentários. Bom dia para quem entrou, bom dia. Nós vamos agora desativar os comentários para nada tirar a nossa comunhão, para nada tirar a nossa atenção, Porque agora nós vamos orar ao Senhor, já é 9h07 e eu não gosto de começar nada fora do horário que eu combinei. Nós temos que honrar as pessoas que chegam no horário, gente? Então nós vamos fechar os nossos olhos, tá passando uma adoração linda aqui de Jó. Vamos ouvir esse louvor maravilhoso. Nós te adoramos, ó Deus. Não é por nada que o Senhor tem nos feito, meu Pai. Te adoramos pelo que o Senhor é. Louvado seja o Senhor. Tudo é para o Senhor. Senhor, nesta hora nós nos colocamos diante do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que pelo poder do sangue do Teu Filho Jesus, o Senhor esteja abençoando as nossas vidas agora, ó Deus. Nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós te pedimos, meu Pai, por misericórdia, abra nossos olhos, abra nossa mente, Senhor. Tira toda a preocupação que está na nossa mente, que possa estar tirando a paz das pessoas nesta hora. Tudo aquilo que vai impedi-las, ó Deus, de acessar
acessar o que o Senhor tem a nos falar nessa manhã na Tua Palavra, que possamos assimilar todo o conteúdo, meu Deus, tudo o que vamos ouvir aqui possa ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, que nós consigamos colocar em prática ainda no dia de hoje tudo que o Senhor vai nos ensinar. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para receber o conselho do Senhor, porque nós precisamos de ouvir a Tua voz todos os dias. Nós desejamos conhecer ao Senhor mais e mais. Que o Senhor esteja usando a minha vida neste momento, que através de mim o Senhor esteja falando. Que tudo, ó Pai, que há em mim, que não provém do Senhor, que o Senhor retire, mas que o Senhor me encha com Teu Espírito Santo para que eu possa, ó Deus, transbordar. Que eu possa transbordar nas minhas palavras, transbordar nas minhas ações. Que o Senhor esteja, ó Deus, se fazendo presente aqui nesse lugar, porque o Senhor é o nosso convidado principal. Abençoe as nossas vidas, ó Deus, nesse dia 14. E use as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, ó Deus. Amém. Já oramos, graças a Deus. Bom dia para todo mundo que entrou no momento da oração, que eu não dei bom dia. Que vocês estejam com a graça, com a paz de Deus. Então, como eu disse, bom dia, Joelma. Nós já estamos há 14 dias estruturando esse novo método na nossa vida de passar um tempo de qualidade com Deus todos os dias, colocando Ele como prioridade, colocando Ele como valor principal. Eu estou dando a Ele a honra e a glória que Ele merece quando eu tiro um tempo do meu dia para exclusivamente estudar a palavra dEle. E eu creio que depois desses 31 dias de agosto, gente, vocês continuarão com esse método, continuarão vivendo essa nova forma de vida, porque é o que nos alimenta, é o que nos fortalece, né? Então vamos lá? Nós estamos no capítulo 14 e eu já vou começar lendo, tá? Vou abaixar o som aqui um pouquinho. Eu já vou começar no versículo 1, que ele fala assim, olha: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher, gente, sábia, ela já tem por tendência, dada por Deus, uma tendência mais fácil dela alcançar uma sabedoria, um conhecimento para edificar a sua casa. Porque já é da mulher ter um coração mais sensível, já é da mulher ter um coração mais que pensa mais com amor, né? Ela pensa mais com o coração do que com a razão. Deus deu ao homem, biblicamente, historicamente falando, o poder de constituir uma família, de orientar espiritualmente uma família, de tomar as decisões, de trazer a provisão para o lar, trazer o alimento para o lar, trazer o sustento para o lar. E hoje, graças a Deus, muitas mulheres também trabalham. Elas podem trazer essa provisão para dentro do lar e crescer junto com seus esposos, e a família vai crescer junto. Mas se a gente for falar biblicamente, Deus deu à mulher aqui nesse versículo a sabedoria. Se ela buscar a sabedoria, ela terá sabedoria para edificar a sua casa. Ela terá sabedoria para educar os seus filhos, para ensiná-los nos caminhos do Senhor que eles precisam. Deu sabedoria à mulher para tornar o lar um lugar de paz, tornar o lar um lugar agradável de se viver, de tornar o lar um aconchego, para que dentro do lar seja como se fosse o céu aqui na terra. Então Deus deu a nós, mulheres, esse poder. Se nós buscarmos essa sabedoria que está aqui, a mulher sábia edifica a sua casa, o Senhor nos dará essa sabedoria, porque ela vem somente dele. Mas para eu conhecer como é essa mulher, eu preciso estudar a palavra do Senhor, estudar o que a mulher que é sábia faz, e eu preciso me mover.
Não é só eu saber. Há uma distância grande entre eu saber o que eu tenho que fazer e eu fazer. Quando eu me movo, eu entendo o plano de Deus para a vida de uma mulher que é mãe, uma mulher que é esposa, uma mulher que é empresária, uma mulher que faz muitas tarefas, mas eu entendo que o papel de trazer a sabedoria, edificar a minha casa, tornar meus filhos aptos para poder viverem aqui nesse mundo, instruir, trazer amor, trazer carinho, trazer aconchego, trazer uma palavra de consolo, trazer uma palavra de amor orientada da forma certa, Deus colocou sobre nós que somos mulheres. Como que nós vamos conseguir fazer o papel que Deus está nos pedindo aqui se nós não nos movermos para buscar conhecimento? Não tem jeito, né? Não tem jeito da gente ser uma coisa que a gente não sabe como ser. Mas a palavra do Senhor nos instrui e durante esse mês nós teremos um capítulo exclusivamente para estudar como é a mulher que Deus deseja que eu e você sejamos. Como é a esposa que Deus deseja que eu e você sejamos. Como é a mãe que Deus deseja que nós sejamos. Mas a mulher louca fala aqui que as próprias mãos dela destroem toda a sua casa. As próprias mãos da mulher louca destroem tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela construiu. Como que ela faz isso? Sem sabedoria. Ela não usa as ferramentas certas para poder lidar com o que Deus colocou na mão dela. Então, a nossa tendência já é ter essa sabedoria, né? A mulher já tende a ter a sabedoria, mas para isso ela precisa buscar. Então, toda vida que eu uso o meu conhecimento para proteger a minha casa, não é? Quantos casamentos não teriam acabado se as mulheres usassem a sabedoria que Deus deixou assim prontas para entregar a elas? Quantos filhos hoje teriam um relacionamento saudável com o pai se as mulheres usassem a sabedoria na hora de educar os filhos e na hora de conduzir um lar, não é? Quantos perdões tinham sido dados se a mulher tivesse a sabedoria que Deus deseja que ela tenha? Quantas reestruturações de família já teriam acontecido? Então, é muito sério o papel de uma mulher dentro de uma família. Só que muitas fecham os olhos e querem viver uma vida competindo com o homem. Muitas mulheres querem competir para ver quem tem mais força, para ver quem vai vencer, para ver quem vai falar mais alto, para ver quem manda mais. Então, quando a mulher ela inverte o papel, ela não colhe os frutos que ela deveria colher. Nós, como mulheres, temos uma bênção debaixo de nós. Mas para a gente cumprir e receber o fruto dessa bênção, nós temos que cumprir os princípios. E esses princípios são claros aqui na palavra do Senhor. Não é? E aí, vamos para o verso 2. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Então, quem anda reto na vida, quem não pega atalhos, quem não dá um jeito de conseguir ganhar mais, de passar por cima de um jeito mais fácil, de chegar mais rápido no objetivo, essa pessoa mostra que ela teme a Deus. Muita gente fala, mas eu temo a Deus. Não, Deus é o mais importante para mim. Claro que é. Nossa, eu temo a Deus. Mas na primeira oportunidade que ele tem de fazer uma coisa errada para se dar bem, ele faz. Na primeira oportunidade que ele tem de passar por cima de um princípio, ele passa. Mas ele ainda fala que teme a Deus. Só que os caminhos enganosos que ele segue estão desprezando a Deus. Mas muitas pessoas não entendem assim. Sabe aquele evangelho que as pessoas vivem, que só pega a parte que é boa para fazer e a parte que dói, que te tira da zona de conforto, ele não quer fazer? Ele escolhe na Bíblia quais versículos que ele quer acreditar. Vocês conhecem pessoas assim? Tem gente que é assim, eles só ouvem pregação que amacia o coração deles,
só ouve ensinamentos que vai massagear o ego, mas eles não querem ouvir ensinamentos que nos confrontam à realidade que a gente vive. E a palavra do Senhor, ela é cheia de confrontos, principalmente o capítulo de Provérbios, o livro inteiro de Provérbios, ele é um livro que, se eu for falar assim, ele é um livro duro, né? Porque ele nos confronta o tempo inteiro. Ele nos mostra o tempo inteiro o que nós temos, o que nós não podemos fazer. E aí muita gente que não gosta de ser confrontado, não gosta de ouvir palavras que vão gerar desconforto. Por quê? Porque se ele anda no caminho aqui enganoso, e ele só pega da Bíblia a parte que é boa, ele está desprezando a Deus. Só que aí é uma escolha minha e sua, né? Nós vamos seguir toda a palavra de Deus ou nós vamos escolher para nós só aquilo que é bom para nós e que não nos tira da zona de conforto? Então isso é muito sério. Número 3, versículo 3. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Mais uma vez aqui falando sobre lábios, gente. Olha, os lábios dos sábios os protegem. E a conversa do insensato, o que é conversa? Conversa está onde? Está na nossa boca também. A conversa está na nossa boca. Então, tudo aquilo que sai da nossa boca traz vida e morte. A conversa do insensato traz a vara para suas costas. O que é isso, trazer a vara para suas costas? De acordo com aquilo que o insensato fala, ele atrai castigo para ele mesmo. Ele vai apanhar da vida através das coisas que saem da boca dele. Se ele ficar falando demais, falando coisa que não deve, ele com certeza irá apanhar da vida, irá trazer a vara para suas costas, né? Chibata. Mas, por outro lado, já fala que os lábios dos sábios os protegem. Então, dentro da sua boca, você tem proteção e você tem couro, né? Vara, correção. Então, eu e você temos que decidir o que nós iremos falar. Nós queremos atrair correção, castigo para as nossas costas? Ou nós queremos usar os nossos lábios, como o Provérbios diz, sermos sábios e falar palavras que vão atrair a nós proteção? Pela nossa boca nós seremos protegidos ou seremos feridos? Cabe a mim, cabe a você escolher o momento certo de falar cada coisa, a forma certa de falar, o que falar. Lembra da aula de ontem que falava que a língua do insensato é como uma espada que fere o coração, que sangra o coração? Então toda vez que eu e você tiramos um tempo para fazer fofoca da vida do outro, para criticar as pessoas ao invés de dar uma sugestão, toda vez que eu e você nos colocamos para maldizer as pessoas, tomar conta da vida do outro, eu estou abrindo a minha boca para atrair sobre mim castigo. Então a sabedoria tem que ser usada nesse ponto. Vamos para o versículo 4? Onde não há bois, gente, esse aqui é forte, tá? Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Olha o que ele está falando aqui com a gente. Salomão está falando que onde não tem boi, pensa numa fazenda aqui comigo agora. Pensa numa fazenda. Se aquela fazenda não tem boi dentro do celeiro, o celeiro vai ficar vazio, né? Não vai ter sujeira para o dono do celeiro limpar, não vai ter cocô de boi ali, não vai ter nada dentro do celeiro porque não teve colheita. Mas, se você tiver bois na sua fazenda, se você tiver bois trabalhando para você, a força do boi vai te ajudar a fazer uma grande colheita. Onde tem grande colheita, tem muita prosperidade. Então, tá na minha mão e na mão da sua escolher. Toda colheita vai nos dar trabalho. Olha só.
Toda colheita vai te dar trabalho. Cabe a mim, cabe a você escolher se a gente quer ter o trabalho para ter a colheita, ou se nós não queremos ter o trabalho, mas também não queremos colher nada. Para eu e você colher, nós temos que plantar. Para plantar dá trabalho. Para colher dá trabalho também. Como que eu e você vamos viver o sobrenatural de Deus? Viver uma vida de abundância, de prosperidade, se nós não estivermos dispostos a pagar o preço da colheita. Vamos para o 6? O zombador busca sabedoria. Ah, não. É o 5. Vamos para o 5, tá? A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. A testemunha sincera. Ser sincero é falar sem cera. Eu aprendi um curso que antigamente, para maquiar as peças que as pessoas faziam, eles passavam uma cera nos vidros, né, para não ver que tinha rachadura. Então, quando o vidro estava perfeito ali, você comprava o vidro, mas aí o dono daquele lugar que fabricava aquele vidro ia lá, se tivesse alguma rachadura, ele passava uma cera naquele vidro e aí ele maquiava as rachaduras daquele vidro e você comprava sem saber que ele estava rachado. Aí daí veio a expressão sincera, sem cera. Quando a testemunha é sincera, quando ela é sincera, ela não engana ninguém. Ela fala a verdade. Comprar o vaso de barro sem cera quer dizer que você está comprando exatamente o que é. Agora, quando você maqueia passando a cera, você está escondendo o que há de ruim. Você está passando uma maquiagem ali para esconder o que você realmente pensa, esconder o que você realmente sente, esconder quem você realmente é. Você passa uma cera assim para você dar uma falsa testemunha, ser uma falsa testemunha e transbordar em mentiras. Porque toda vida que eu e você usamos cera para conversar com as pessoas, usamos uma máscara para conversar com as pessoas, nós estamos falando mentiras. Por quê? Porque nós não estamos sendo realmente quem nós deveríamos ser. Nós precisamos ser sem ceras. Precisamos ser pessoas sinceras. Pessoas que falam o que sentem, da forma como deve falar, não ofendendo as pessoas. Falar com sabedoria, mas não mentir. Se você é, você é. Se você não é, você não é. Se você fez, você fez. Se você não fez, você não fez. Se você quer, você quer. Se você não quer, você não quer. Nós precisamos amadurecer para saber dizer sim e saber dizer não. E não aceitar tudo goela abaixo porque nós não sabemos o nosso valor. Nós precisamos buscar em Deus quem somos nós em Deus para nós descobrirmos o nosso valor. E só assim nós vamos saber dizer sim e dizer não na hora certa. O zombador busca sabedoria e nada encontra. Olha só, o zombador busca a sabedoria porque ele sabe que a sabedoria vai dar a ele tudo o que ele precisa. Riqueza, prosperidade, abundância, vida longa. O zombador está buscando isso. Mas ele não encontra. Por quê? Porque a sabedoria é a sabedoria. Ela sabe para quem que ela vai se mostrar. Mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Então a sabedoria está mostrando aqui para a gente que ela está escolhendo qual pessoa que ela vai se mostrar. A sabedoria está mostrando que ela vai aparecer para quem realmente buscá-la, para quem realmente merece tê-la. Então, quem tem discernimento, vem o conhecimento. Para eu alcançar a sabedoria, eu preciso ser uma pessoa que está no caminho reto. Se eu sou zombador, eu não estou no caminho que a sabedoria anda. Eu estou andando no caminho do insensato. Mas quando eu pulo para o caminho da sabedoria e ando do lado da sabedoria, ela vai se deixar encontrar por mim, não é? O 7. Mantenha-se longe do tolo. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Então o tolo não traz conhecimento nenhum para mim e para você.
Nós temos que ficar longe de pessoas assim, porque se a gente ficar perto, a gente acaba sendo iguais a eles. A palavra nos manda ficar longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Nada do que sair da boca do tolo vai acrescentar em você sabedoria, não é? A Bíblia fala pra gente fugir de pessoas assim, fugir. Quer dizer, você tem que correr atrás de quem é sábio, correr atrás de andar do lado de quem tem sabedoria, correr atrás de andar de quem é sincero, não é? De quem fala a verdade, de quem anda no caminho reto. Mas você tem que fugir, manter longe a muita distância de quem é tolo. Vamos no 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Gente, mais uma vez a gente levando aqui, olha, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Muita gente gosta de ficar discernindo o caminho do coleguinha, não é? Ama falar mal do que o outro está fazendo, ama dar palpite na vida do outro, mas esquece de olhar o que ele mesmo está fazendo. Esquece de olhar os caminhos que ele mesmo está pisando. Esquece de olhar as decisões que ele está tomando no dia a dia. Esquece de sondar o coração e ver o que sai da boca dele, mas adora falar que o outro é sem sabedoria, que o outro é tolo, que o outro é zombador, que o outro é insensato. Por que a gente não olha para o caminho da gente? Olha, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Então, se eu quero ser uma mulher prudente, se você quer ser uma mulher, um homem prudente, vamos a partir de hoje discernir somente o nosso caminho e deixar que o caminho do outro Deus resolve com ele. Cada um vive um processo. Cada um tem um tempo para viver o processo dele. Não cabe a mim, não cabe a você rachar a cabeça do outro e fazer ele viver o processo dele. Cada um de nós somos únicos. E nós temos a nossa batalha com Deus. Então, nós temos que viver o nosso caminho. Sermos sábios, usar a sabedoria para ser prudente e discernir só o nosso caminho. Olhar para o nosso umbigo. Não ficar olhando o erro do outro. Não ficar acusando o outro pelo que ele faz, pelo que ele não faz. Olha para você. Você tem feito o que o Senhor tem nos ensinado aqui nesses 14 dias? Mas é muito fácil você abrir a boca e falar que o seu marido não tem feito. Você abrir a boca e falar que a sua esposa não faz. Você abrir a boca e falar que o seu líder não faz. O vizinho não faz. O irmão da igreja não faz. É muito fácil quando a gente vai num curso, a gente tá lá no curso, assim, ouvindo, e a gente fala assim, nossa, fulano tinha que estar aqui. Meu Deus, isso aqui é puro pro fulano. Ou então a gente vai na igreja e ouve uma palavra, ai meu Deus, fulano tinha que estar aqui hoje, gente, ele faz isso. Por que eu, ao invés de perder tempo de falar que fulano, ciclano tinha que estar lá, e eu não avalio eu mesma? Eu não olho para dentro de mim. O que eu tenho feito que se parece com o que eu estou ouvindo aqui? Como eu vou ser uma pessoa melhor? Por que eu me preocupo tanto em viver o processo do outro, em fazer o outro viver o processo dele, e eu não me preocupo de a mudança começar através da minha vida? Muitos casamentos, eles demoram muitos anos para viver uma plena alegria e felicidade, porque a mulher sempre espera que o homem mude primeiro. Ou o homem fica esperando a mulher dar o primeiro passo e mudar primeiro. Aí, nesse espera que não espera, espera que não espera, o casamento termina. Porque a mulher ou o homem não viveu o caminho dele. Ficou esperando, retardando a bênção na vida de transformação dele, esperando o primeiro passo da outra pessoa. Gente, tudo que eu quero que seja transformado, a transformação tem que começar dentro de mim, primeiro. É eu que mudando vou conseguir, através do meu exemplo, mudar tudo ao meu redor.
A transformação que você quer na vida do seu cônjuge começa em você. Você não pode condicionar a sua felicidade para outra pessoa. Você é um ser único. Deus não te fez uma metade. Eu vou fazer a Poliane a metade da Poliane, porque a outra metade da Poliane é o Eric. Não. Deus te fez um ser único, um ser inteiro. Deus não faz nada pela metade. Você é inteiro. Você é inteira. Não precisa esperar o outro para você tomar uma decisão de ser transformada. A sua casa vai ser transformada a partir de um posicionamento seu de transformação. Quando você decidir ser um pai, segundo o que a palavra instrui, você vai transformar a vida dos seus filhos. Quando você decide ser um marido, segundo o que o Senhor nos ensinou, você terá o casamento que você desejou. Quando você desejar desejar a mudança em você, você transformará a sua casa, o seu marido, o seu casamento, a sua empresa, a sua igreja. Então a transformação começa dentro de nós. Nós temos que pôr esse versículo muito em prática na nossa vida, né? Vamos para o 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Gente, reparar o pecado cometido, hein? Mas a boa vontade está entre os justos. Olha só, os insensatos, eles não têm coragem de buscar, pedir perdão e desculpa pelo que eles fizeram. Eles zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Quando o insensato peca, ele vai falar: não, ninguém sabe que foi eu que fiz isso, eu vou ficar caladinho. Não, você acha que eu sou bobo de ficar pedindo desculpa pros outros das coisas que eu fiz? Ele que se dane. É isso que passa na cabeça dos insensatos. Cara, eu errei, mas vou ficar calado, porque ninguém descobriu, então se não é eu que vou falar. Isso é zombar da ideia de reparar o pecado cometido. Toda vida que eu e você pecamos, nós precisamos voltar onde nós caímos, voltar onde nós erramos e pedir perdão. Se foi contra Deus, peça perdão a Deus. Se foi contra alguém, peça perdão àquela pessoa por aquilo que você fez. E se ele vai te perdoar, o problema é dele, tá? Mas você precisa pedir o perdão, porque para eu receber o perdão de Deus, eu preciso perdoar. Eu preciso pedir perdão pelas coisas que eu fiz. Eu preciso do perdão de Deus todos os dias. Então eu preciso perdoar as ofensas que me fizeram e eu preciso de pedir perdão também das coisas que eu fiz. Então, toda vida que eu e você erramos e voltamos e pedimos perdão e falamos com a nossa boca o que a gente fez, não dá presente. Muita gente erra com o outro, vai lá e compra um presente e dá, acha que isso é pedir perdão. Ou muita gente começa a bajular a pessoa demais depois que faz uma coisa errada com ela e acha que isso é pedir perdão. Não é. Pedir perdão é você realmente calçar a carapuça ali, tirar toda a máscara e ir lá pedir desculpa por aquilo que você fez, pedir perdão, não voltar a fazer aquilo de novo. Isso é reparar o erro. Mas a boa vontade está entre os justos. Então só o justo consegue pedir perdão por um erro que ele cometeu. Ele não vai zombar, porque ele sabe que Deus requer isso de nós. Vamos pro 10? Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Às vezes a gente se fecha muito para as pessoas, né? De tanto passar por problemas na vida, a gente vai se fechando. E aí a gente se fecha tanto para tanta gente, que às vezes até as pessoas que seriam assim uma bênção na nossa vida, a gente está fechado. Aí, na hora que a gente vence, que a gente rompe, que a gente prospera, que a gente recebe a vitória, que a gente vai comemorar, a gente quer chamar outras pessoas que nem participaram do processo com a gente para poder se alegrar com a gente. Isso não é certo. Nós temos que sentar na nossa mesa de celebração as pessoas que participaram junto com a gente do processo. Nesse processo vai ter gente que vai ficar do seu lado, mas vai ter gente que vai te magoar e não vai mais participar do seu ciclo de convivência, não é?
Porque você já aprendeu que aquela pessoa ali não é uma pessoa que cumpre princípios, que vive princípios, que fala a mesma língua que você. Então, você não vai andar perto, porque a própria palavra fala que a gente não pode, que a gente tem que fugir das pessoas que maquinam o mal, não é? Tem que ficar longe, hoje mesmo, mantenha-se longe do tolo. Então, quando eu vou celebrar uma vitória, uma conquista, as pessoas que eu vou convidar para estar junto comigo são as pessoas que participaram junto comigo. Por quê? Se eu convidar só as pessoas que pegaram a parte boa, a minha parte da bonança já, essas pessoas têm uma facilidade muito grande de nos trair, né? Porque ela não passou, não viveu o seu processo, ela não viu de onde você saiu, ela não viu o que você viveu, ela não experimentou com você em oração, madrugadas de oração, jejuns, não participou com você de todo o seu processo para chegar na sua vitória. Ela só pegou a parte da vitória. Então, para ela fazer uma fofoca com seu nome é muito fácil. Para ela te trair também é muito fácil, né? Então, nós temos que escolher. O 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que parecem certo ao homem. Olha, parece certo, mas no final conduz à morte. Então, há caminhos que aos nossos olhos parecem muito bons. E o 11, a casa dos ímpios será destruída, mas a casa do justo florescerá. Essa é uma promessa maravilhosa do Senhor, não é? Vocês conhecem pessoas que usam do jeitinho brasileiro para conseguir as coisas? Que sempre procura um jeito para se dar bem em todas as situações? Isso aqui, ó, é a casa dos ímpios será destruída. Porque mais cedo ou mais tarde, aquele jeitinho brasileiro vai cair na graça do povo e vai ter humilhação, né? Porque todos descobrem uma mentira. A mentira, ela tem perna curta, né? Ontem mesmo nós estudamos sobre isso, que ela vai ser logo descoberta. Então a casa do ímpio será destruída, porque de tanta impiedade, de tanta coisa ruim, de tanto descumprimento de princípio, ela será destruída mesmo. Mas se nós formos justos, a nossa casa só florescerá. E olha só, uma árvore quando dá flor, depois da flor vem o quê? Vem os frutos. Então se uma árvore floresceu é porque tem vida nela. Porque há vida, há um processo de vida ali e haverá frutos. Então, se nós queremos ver os nossos frutos, nós precisamos andar no caminho da justiça, não é? Há caminhos que parecem certo. Olha só, às vezes você olha alguém fazendo alguma coisa assim, descumprindo um princípio de uma forma errada, aí você pensa, gente, isso tem tudo para dar errado, não é? Muita gente cai em armadilha das pessoas porque vem com um diálogo tão maravilhoso assim, de uma coisa assim ser tão fácil de acontecer, uma coisa ser tão boa, é tão fácil adquirir isso, é tão simples, nossa, é só você fazer isso e isso que dá isso. Gente, será que isso é verdade? Será que isso é verdade ou será que isso é esse versículo aqui? Às vezes para mim e para você pode parecer na hora uma coisa boa. Pode vir maquiado ali, né, como uma coisa boa, como uma oferta boa, como um caminho bom a se seguir, como uma decisão boa a se tomar. Mas nós precisamos ter sabedoria para verificar. Por quê? Porque a palavra fala, tem caminho que no início parece ser bom, mas o final dele conduz à morte. Tem parcerias que a gente fecha na vida que às vezes no início você acha que a coisa é a 7ª maravilha do mundo. Mas quando você começa a conviver, você vê que aquilo foi a pior coisa que você fez. No início parecia bom, mas a gente não foi sábio o suficiente e caiu na armadilha, né? Então não tem jeito. Ouça os conselhos de pessoas que já passaram por situações como você quer passar. Ouça conselhos. Ouça seus mentores. Ouça líderes na sua igreja. Ouça pessoas que tenham maturidade, que já passaram por situações que você deseja passar antes de você tomar uma decisão. E uma coisa é certa, toda vez que você for pegar um atalho, que você sabe que o caminho certo não é aquele, mas que existe um atalho, o final desse atalho sempre vai ser a morte. Porque é bíblico, não é eu que estou falando não. Está escrito aqui na palavra, no final ele conduz à morte. O 13,
Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Mesmo nas situações que a gente está feliz, a gente pode vir a sofrer depois. E a alegria pode terminar em tristeza. Às vezes, a gente passa por situações muito boas, né, na nossa vida, mas que o final delas também pode nos trazer tristeza. Nós temos que estar preparados, né? A nossa estrutura emocional tem que estar preparado. Nem tudo que parece bom realmente é. Nem tudo que começa bem vai terminar bem. 14. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O homem bom será recompensado. Plantando bem ou mal, mesmo assim a gente vai ter a colheita. Se eu plantar frutos bons, eu vou colher frutos bons. Se eu plantar frutos maus, eu vou colher frutos maus. O que não vai faltar é a colheita. Então, na hora de colher, ao invés de ficar amaldiçoando o fruto que você está colhendo, lembra que você está colhendo porque você plantou aquilo ali. Não é o diabo que fez aquilo ali para você, não. Foi você que foi lá com a sua mãozinha abençoada, na hora de escolher a sementinha que você foi plantar, ao invés de plantar uma semente que fosse te dar alegria, vida, paz e prosperidade, você foi lá e plantou uma sementinha para te dar um fruto ruim. A escolha é nossa, sempre é nossa. Deus nos deu livre-arbítrio para a gente poder fazer as escolhas e as plantações. Mas aí, eu e você, né, somos seres humanos, às vezes plantamos frutinhos que vão nos dar alegria e às vezes temos alguma tristeza, né? Infelizmente. Agora vamos pro 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Gente, eu acabei de falar sobre isso ali em cima, né? A gente tem que ter mais maldade com as coisas. Ser pessoas mais maduras na hora de pensar. Se você não é uma pessoa mais maldosa, alice a pessoas que têm assim, um pensamento mais crítico sobre uma oferta. Às vezes, as pessoas vêm falando coisas pra gente que vai deixar a gente assim, muito sonhando com aquilo. A gente começa até a imaginar, né? Quando a pessoa tá falando, você começa até assim a imaginar aquilo acontecendo. Mas será que nós podemos acreditar em tudo que nos oferecem? Ou será que nós seremos inexperientes de acreditar em qualquer coisa? A própria palavra nos diz que existem essas armadilhas e nós não podemos ser inexperientes. Mas o homem prudente vê bem onde pisa. Ver bem onde pisa, gente, é você olhar e você ter certeza naquilo que você está pisando. Se você for fechar um contrato com alguém, pede o seu advogado para ler o contrato de cima para baixo, de baixo para cima, de frente para trás. Não vai você ser autossuficiente, orgulhoso e ler achando que você sabe de leis, coisa. Talvez você não é advogado, né? Mas se você for, parabéns. Mas na hora de ler um contrato, leia, peça o advogado para ler. Se você for fazer uma parceria com alguém, estabeleça direitos e deveres daquela parceria. Nós não podemos acreditar em qualquer coisa. Nós precisamos ver bem onde nós vamos pisar. O Senhor nos instrui a sermos sábios assim. Converse com pessoas, tenha pelo menos 2 ou 3 referências do serviço que você vai pegar. Olha se alguém fez aquilo já, onde que foi feito, como é que ficou o resultado. Se for alguém que você está querendo trazer para o seu time, veja a referência dessa pessoa. Veja se essa pessoa usou de má conduta com alguém algum dia. Veja se essa pessoa é uma pessoa que trai as pessoas. Veja se essa pessoa é uma pessoa que tem facilidade em mentir, em descumprir princípios, se ela passa por cima de hierarquias. Veja se essa pessoa é aquele tipo de pessoa que passa por cima de qualquer coisa para conseguir o que quer. Pessoas que passam por cima de qualquer coisa para conseguir o que quer não são pessoas que nós devemos fazer aliança. Porque esse tipo de pessoa vai nos jogar no buraco.
Se ela passou por cima de outra pessoa para chegar até você, pisou em alguém para chegar até você, veja, amanhã ela vai estar pisando em você para chegar em cima de outra pessoa. Se nós buscarmos a Deus e lermos a palavra, nós temos instruções para a gente poder saber bem onde que a gente vai pisar. Nós não podemos deixar o orgulho fechar o nosso olho e fingir que a gente vai dar uma chance para a pessoa dar certo. Claro, todo mundo merece uma chance, mas que essa pessoa que você vai dar uma chance seja uma pessoa que realmente seja uma pessoa que segue os princípios que você siga. Que seja uma pessoa que fale a sua língua. Que seja uma pessoa que não conte mentiras para poder se dar bem. Veja bem, quem é que está aparecendo diante de você, qual oferta está aparecendo diante de você para você conseguir coisas com facilidade. Porque nada na vida é fácil, tudo tem um trabalho. Não sair acreditando em tudo que as pessoas falam é uma chave de sabedoria para nós. Vamos no 16? O sábio é cauteloso. Sábio tem cautela, ele não é desesperado para tomar decisão, não. E ele evita o mal. Então, se o mal vem até ele sai fora do mal. Ele evita fazer o mal, ele evita andar no caminho do mal, ele evita conviver com pessoas que fazem o mal. Mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é tolo é impetuoso e irresponsável. É forte, né? A gente ser impetuoso e irresponsável. Nós precisamos realmente de desconfiar de tudo que aparece na nossa frente. Nós não podemos ser tolos e irresponsáveis. Agora o 17. Quem é irritadiço faz tolices. Você é uma pessoa irritadiça? Você é uma pessoa que explode fácil? Que é uma pessoa que não tem controle emocional? Você é irritadiço? E o homem cheio de astúcias é odiado. O homem cheio de astúcias, cheio de pensamentos para se dar bem, é odiado. Aquela pessoa que é espertinha, que quer passar por cima de tudo para dar certo, que sempre o jeito dele tem que ser diferente, né? Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então a sabedoria ela vai nos colocar uma coroa. Onde que coroa fica? Guardada dentro do bolso? Coroa fica guardada na mochila? Coroa fica guardada lá na casa? Coroa fica onde? Na cabeça. Então, quem tem conhecimento aqui receberá uma coroa. Quanto mais sabedoria você tiver, mais as pessoas vão ver que você se tornou uma pessoa sábia. Mais as pessoas vão ver o que você vai conseguir conquistar. Não vai ser coisas que vão ficar escondidas, vão ser coisas que vão ficar aparentes. Todos vão ver o que você conquistar, o que você fizer, o que você se tornou. Todos irão ver. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Então os homens maus, no fim, se inclinarão diante dos homens do bem. Por quê? Porque os homens maus, o fim deles é a morte, não é? Então como que um mal vai prosperar? Ele prospera no início, mas no final ele cai. Então no final, os ímpios estarão à porta da justiça. Eles estarão inclinados diante dos homens de bem. Então, nós só temos benefícios de andarmos em sabedoria, não é? Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Amigos dos ricos são muitos. Tem pessoas que têm avião, tem muitos carros, tem lancha para poder ir pro Rio no final de semana, tem churrasco na casa dele todo dia que chega lá, tem festa todo dia porque tá esbanjando dinheiro. Essas pessoas
São pessoas que atraem pessoas muito fácil para perto delas. Então, por isso que está falando aqui que os ricos têm muitos amigos, mas os pobres, até os vizinhos, eles são desprezados, né? Nós não podemos desprezar ninguém, porque isso é pecado. Você pode ter a conta bancária mais invejável que for, ter o status que for, ser quem for, que nós continuamos sendo filhos de Deus. E para Deus nós somos todos iguais. Deus não olha quanto que você tem no banco para te abençoar mais do que o seu vizinho que não tem condição financeira. Então nós somos filhos de Deus, nós somos todos iguais, independente de conta, independente de bem, independente de faculdade, de prosperidade, do que você acumulou nessa vida, você é igual ao seu vizinho que não tem nada. Só que é muito fácil você conseguir atrair amigos por você ter muita coisa e o vizinho você mesmo desprezar. Muitas pessoas enchem, né, de soberba quando conseguem qualquer coisa na vida e elas já acham que são melhores do que as outras pessoas. E começam a desprezar quem não tem a mesma quantidade que elas têm. Até essa riqueza aqui pode se comparar com a riqueza de conhecimento também. Muita gente quer ficar perto de quem é influente. Muita gente quer ficar perto de quem sabe muita coisa. Não é? Mas despreza os outros. Nós precisamos ter esse filtro na nossa vida. Nós sabermos não desprezar as pessoas, tratá-las como nós precisamos de tratar, como somos os nossos irmãos, têm a mesma criação, o mesmo pai que nós temos, e tratá-los da mesma forma, sem desprezar ninguém, né? Vamos pro 21. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Olha só, é pecado a gente desprezar as pessoas. Não é só uma questão de escolha sua, minha, de zona de conforto sua, minha. É pecado a gente desprezar as pessoas. Então nós não podemos desprezar quem não tem condição financeira, desprezar quem é carente e está querendo atenção. Nós não podemos, nós temos que dar a atenção devida e não também esticar o nosso tempo dando mais atenção para o outro do que as coisas que a gente tem que fazer, mas não desprezar. É feliz quem trata com bondade os necessitados. É muito feliz a pessoa que consegue tratar com bondade quem necessita de alguma coisa. Quem necessita de uma palavra de apoio, quem necessita de um abraço, quem necessita de um olho no olho, quem necessita de um alimento, quem necessita de um serviço que você sabe fazer, quem necessita de uma atenção sua. Então é muito feliz quem pode fazer esse tipo de trabalho. Ontem à tarde eu fui servir no instituto que tem aqui na nossa cidade, fui servir a crianças. Porque estão em situações que precisam do acolhimento. E aí eu passei lá a minha tarde toda. Trabalhei o meu pilar servir. Eu não fiz isso com dinheiro. Eu fiz isso com a minha moeda que se chama tempo. E eu servi com a minha vida, com o que eu sei, com um amor, com um abraço, né, de mãe, que às vezes eles não recebem, com uma conversa, com o olho no olho, com uma palavra positiva. Então isso faz mais bem para mim do que muitas vezes para a pessoa que recebe. Então por isso a palavra fala que nós somos felizes. Felizes quando a gente ajuda alguém, né? Não é certo que se perdem os que só pensam o mal? Quem só pensa o mal vive perdido na vida mesmo. Porque ele não tem visão. Não tem visão da prosperidade que Deus tem para a vida dele. Ele perde o tempo dele maquinando o mal, pensando em coisas que não deve. Chega de ideia boa. Muita gente tem muita ideia, só tem ideia, fica sentado no sofá o dia inteiro pensando assim: nossa, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, se eu for lá naquele lugar, se eu fizer aquilo e tá pensando. Gente, hoje nós precisamos de pessoas que entreguem o serviço feito.
Não de pessoas que ficam o dia inteiro pensando em ideias, tendo ideias e não colocando nada em prática. Hoje em dia tem muita gente assim, que fala demais, que faria, se fosse ele faria assim, se fosse eu faria assim, mas se fizer assim, mas não tem coragem de chegar lá e colocar a mão para fazer o serviço que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer, tem ideias maravilhosas, mas não prosperam na vida porque não põe nenhuma em prática. Nada em prática. Só é um obeso de ideia, obeso de informação, mas não consegue colocar nada em prática. Isso aí nós não precisamos, né? Como empresa, falando aqui como empresária, nós precisamos de pessoas dentro da empresa que tenham ideias e que ponham as ideias em prática. Nós não precisamos de pessoas para vir ligar e falar: eu pensei nisso, mas não vai e faz. Pensa, não adianta, né? Vamos agora para o 22 terminar ele. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Isso mesmo. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Toda vida que eu e você perdemos tempo falando e não fazendo, vai nos levar à pobreza, tá? Só tem prosperidade quem fala e faz. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez do tolo produz apenas insensatez. Então a riqueza do sábio é a sua coroa. A pessoa sábia, ela vai receber essa coroa. Essa coroa é a riqueza dela. São as coisas que você vai alcançar na sua vida através da sabedoria que você coloca em prática, que vão coroar a sua cabeça. Vão fazer com que todos vejam aquilo que você recebeu. Mas o insensato produz apenas insensatez. Apenas insensatez. O insensato não consegue produzir nada para que ele alcance alguma prosperidade. Por quê? A única coisa que ele produz é insensatez. 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Meu Deus. Quem teme ao Senhor, realmente, ele recebe o livramento, não é? Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Quem teme ao Senhor é seguro. Quem teme ao Senhor é protegido. Quem teme ao Senhor tem refúgio para os seus filhos. Então não é só sobre nós. É sobre nós e sobre a nossa família. Se você quer que seus filhos sejam protegidos no futuro, tenham uma vida protegida, seja hoje uma pessoa sábia. Seja hoje uma pessoa que tema ao Senhor. Se você não ama a sua vida suficiente para temer ao Senhor, ame a vida dos seus filhos, faça por eles. Dê a eles essa segurança. Se você não acha que é suficiente você fazer por você, que você faça por eles. Quando a gente coloca a nossa família no negócio, a gente tem mais gás para poder fazer as coisas. E temer ao Senhor é uma dessas coisas. Quando eu temo ao Senhor, eu estou protegendo a minha família, a minha vida, e eu terei uma fortaleza, né? É como você constrói uma cidade com os muros altos em volta. Nada vai atingir a sua família, a sua vida, se você temer ao Senhor. 27. O temor do Senhor é fonte de vida. Fonte de vida, quem teme ao Senhor. E ele afasta das armadilhas da morte. Por quê? Quem teme ao Senhor não anda nos lugares de quem participa das armadilhas que o adversário coloca. Quem teme ao Senhor sabe a hora de falar, o que falar. Não vai entrar em briga, em confusão à toa. Quem teme ao Senhor vai fazer o que o Senhor deseja que ele faça e não o que dá prazer imediato para ele. Então, temer ao Senhor nos livra das armadilhas da morte. A armadilha da morte é o quê? Tentação. As tentações, as coisas que a gente quer porque dá prazer, mas que a gente sabe que não pode fazer. Essas são as armadilhas da morte.
Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Gente, pensa nisso aqui. Nós temos uma empresa. A glória do rei, uma grande população é a glória do rei. O rei só tem glória se ele tiver aquele monte de gente lá no reino dele, né? A glória do rei é uma grande população. Mas, sem os súditos, o príncipe está arruinado. Mas se não tiver ninguém, quem vai fazer o que eles precisam fazer? O que vai ser da vida do rei e do príncipe se não tiver pessoas no reino deles? A mesma coisa funciona para a gente como empresa. Quem é que vai... Para quem que eu vou vender se eu não tiver pessoas? O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha, no 29 aqui fala do homem paciente. Esse homem paciente é o homem que tem domínio próprio das suas emoções. O homem que domina as suas emoções, a mulher que domina as suas emoções, a mulher que tem inteligência emocional, o homem que tem inteligência emocional, que não é aquele menino birrento, que falou, levou, tomou, levou, não leva desaforo para casa, do mesmo jeito que veio, volta. Esse daqui não tem controle emocional. Mas o homem paciente dá prova de grande entendimento. Mas o precipitado, que fala sem pensar, que quem domina ele é a boca dele, ele não leva primeiro para a mente para pensar se pode falar ou não. Quem domina ele é esse músculo aqui, olha, revela insensatez. E o coração que tem paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A pessoa que tem inveja causa um câncer na vida dela, né? Apodrecer os ossos é trazer um câncer para a vida da pessoa. Ela oxida todas as células do seu corpo. A pessoa que vive em paz, ela está em paz com Deus, ela está em paz com as pessoas, ela está em paz com todo mundo. Ela vive em paz. Então o coração dela está em paz, o corpo dela está saudável. Mas quando a pessoa vive maquinando coisa ruim contra os outros, com inveja da vida que o outro tem, querendo ser uma coisa que não é, querendo o que o outro tem. A pessoa invejosa, gente, ela quer a felicidade do outro. Ela não quer que ele seja feliz, não. Ela quer que aquela felicidade lá esteja nela. Ela não quer um marido igual ao da fulana. Ela quer o marido da fulana. Ela não quer uma mulher igual a daquele rapaz. Ela quer aquela mulher para ele. Ela não quer um carro igual do fulano. Ela quer que aquela pessoa, que aquele carro seja dela. A inveja é isso. Ela fica triste quando a pessoa consegue prosperar e ela não. Ela não consegue ver a possibilidade dela mesma prosperar, porque Deus nos deu a chance, de todos nós temos a chance de prosperar na vida, se nós trabalharmos diligentemente com as nossas mãos, como nós estamos estudando aqui em Provérbios, não é? Mas, voltando naquele versículo que eu queria falar aqui, uma grande população é a glória do rei. Esse versículo aqui é muito engraçado. Quando eu estava estudando, eu lembrei da nossa empresa, por exemplo. Como que eu vou chegar e fazer um produto mais o Eric que não tem cheiro, que não tem beleza, que não é bom e vou vender para os meus clientes? Como? Como que eu vou fazer isso? Sabendo eu que eu tenho que ouvir o povo, igual o rei aqui, ó. O rei tem que ouvir o povo, porque se ele não ouvir o povo, como que ele vai governar o povo? Ele não precisa apenas de governar, ele precisa de ouvir para ele saber liderar. Aí eu lembrei disso, por quê? Porque eu preciso de ouvir os meus clientes como a gente ouve, a gente conhece os nossos clientes, a gente ouve o que eles gostam, a gente ouve o que é bom para eles, para que a gente entregue a eles um produto de qualidade. Toda vida que eu faço, que eu imponho a minha vontade dentro da empresa, eu não estou ouvindo o povo. Eu não estou ouvindo
a grande multidão, como está falando aqui. Como que eu vou liderar ou como que eu vou prosperar na venda dos produtos se eu não ouvir o gosto do meu cliente? Então, quem que governa a nossa empresa? É Deus, em primeiro lugar. Todas as nossas decisões nós colocamos diante dele. Mas em segundo lugar, quem é? É o povo, gente. São as pessoas. Nós precisamos ouvir as pessoas para a gente poder saber onde pisar, em qual caminho você vai seguir, porque senão você não vai ter venda. Se não tiver venda, a empresa não vai prosperar. Então você que tem uma empresa, você precisa saber, primeiro, quem governa ela é Deus, né? Depois, são as pessoas. Toda vez que você tentar impor na sua empresa só a sua vontade, só o que você pensa, só o que você acha, você não vai ter sucesso. Por quê? Porque quem compra o serviço que a sua empresa oferece são as pessoas. Então, por isso que esse versículo aqui eu achei tão importante. Uma grande população é a glória do rei. Então, a empresa só vai ter glória se ela tiver um grande número de pessoas usando o nosso produto, pensando pro meu lado, né? Mas sem súditos, se não tiver cliente, o príncipe tá arruinado. A nossa empresa tá arruinada, ué. Vai eu e o Eric colocar ali dentro só o que a gente quer. Vai a gente fazer produto só com o cheiro que a gente gostaria. Não, a gente precisa de uma pesquisa, né? E a gente ouve os nossos clientes. A gente tem feedbacks, tem testemunhos. Por isso que a gente vai seguindo o gosto deles. Tudo que a gente lança tá dentro do nicho do que os nossos clientes vivem, do que os nossos clientes gostam. Então hoje nós terminamos o capítulo 14 de Provérbios. E foi um capítulo enriquecedor para mim. Muito enriquecedor. Uma pessoa, nós precisamos, né, de saber ver referências de pessoas. Uma coisa que me marcou muito, eu não posso acreditar em tudo que me falam. Eu preciso checar referências, preciso ter equilíbrio para poder responder as pessoas da forma como precisa ser respondida. Eu não posso ser esse homem aqui sem controle emocional, né? O homem paciente dá a prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Preciso ser a mulher sábia que estava falando aqui no versículo 1. Todos os dias eu busco do Senhor essa sabedoria. A minha transformação, ela veio primeiro eu entendi que eu precisei me transformar. 3 anos atrás eu busquei conhecimento, eu busquei cursos nessa área. Por quê? Porque eu não tinha referências assim tão saudáveis de uma estrutura familiar. Então eu precisei buscar essa referência, eu precisei fazer cursos que me ensinassem a olhar como a palavra do Senhor exige que eu seja. E eu fui buscar essas referências, fui buscar esses cursos, fui me aprofundar, fui ler livros, fui fazer mentoria, eu busquei assim desesperadamente, igual no início que a gente estudou Provérbios, falava que a sabedoria saía gritando nas praças. Eu era aquela mulher há 3 anos atrás, saía gritando a todos os cantos. Eu entendi que se eu queria alguma coisa diferente dentro da minha vida, da minha família, a transformação precisava começar em mim, e eu comecei a buscar essa transformação. Daí começou o meu processo, né? E aí de dentro de mim eu comecei a transbordar. Então todo o ambiente ele foi transformado. E essa transformação ela não para, porque eu não paro de ler, eu não paro de estudar, eu não paro de fazer processos de mentoria. Eu sempre estou buscando ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque é muito oferecido a gente o tempo inteiro ofertas assim que tiram a gente do que você precisa ser, né? Então você precisa estar mais alimentada do que é bom do que não é bom. Se eu alimento um bichinho mais do que o outro bichinho, quem vai vencer é o bichinho que está mais forte. Então eu me alimento mais, muito, muito, muito mais do que eu preciso mesmo, do que de outras coisas. Hoje em dia eu já não ligo mais para rede social, assim, ficar olhando leiras igual eu ficava olhando, tempos e mais tempos olhando. Eu vou na rede social e me alimento mesmo, mas de pessoas que têm uma régua assim mais elevada do que a minha. Pessoas que são assim, estão no patamar acima do meu. Para quê? Para que eu busque ser uma pessoa melhor. Então eu tenho as minhas referências e eu
vou atrás dessas referências. Então eu vou estudar, eu vou procurar, eu vou ler, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Porque eu entendi que se eu quero viver um casamento que é um céu aqui na terra, como graças a Deus o meu é hoje, eu preciso buscar diariamente essa transformação. Diariamente. E aí, nós encerramos hoje então o nosso capítulo 14. Desejo que vocês escrevam aí no caderno quais as fichas caíram para vocês. Qual é a decisão que você vai tomar na sua vida a partir de hoje? Já vai começar a colocar em prática hoje. Não é mês que vem, não. É hoje. O que hoje você já vai fazer diferente que você aprendeu no capítulo 14? E amanhã às 9 da manhã nós estaremos aqui de volta. Mais tarde eu coloco o mapa mental do dia de hoje lá na nossa comunidade, tá? Se vocês estão na comunidade... Ontem eu acabei falando que ia colocar de tarde, aconteceu tanta coisa, quando eu cheguei lá no instituto não podia usar celular, então eu guardei, esqueci daquilo, fui pegar, já era 5 da tarde, aí de noite é que eu fui mandar o mapa mental, mas tudo bem. Mas hoje eu mando o mapa mental do dia de hoje, para vocês acompanharem, e até amanhã às 9, tá, gente? Um beijo, muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo, empenhados nesse projeto de mudança de vida, de transformação de vida, para sermos pessoas melhores a cada dia. Fiquem com Deus, uma feliz quarta-feira para todos vocês. Amanhã é feriado, mas às 9 nós estamos aqui, tá? Sem desculpa. Coloca o celular para despertar mais cedo, para tomar um café, ou vem tomar café comigo aqui, para a gente poder estudar a palavra do Senhor, tá? Mas não me abandone. Tchau, tá, gente?